Fala galera, você que acompanha nosso canal, hoje temos mais uma novidade, mais um vídeo sobre filosofia e hoje nós vamos entender o que é a filosofia e para que ela serve. Então acompanha aí nosso canal. Quando nós falamos a respeito de filosofia, na sua cabeça vem logo algumas imagens da infância, da adolescência, dos tempos de escola, ou até mesmo essa realidade que você está vivendo hoje. Geralmente aqueles pensadores mais conhecidos, como Aristóteles, não é? Sócrates, Platão, que foram as bases, não é, da filosofia, são grandes expoentes da filosofia, muitos estudam baseados nele. Mas também nós sabemos que existem outros grandes filósofos depois deles, não é? Existem os filósofos atuais que continuam trabalhando e melhorando os conceitos da filosofia. A gente não pode somente se remeter àquele passado, àqueles filósofos mais clássicos, mais antigos, mas também nós temos a filosofia atual. E muita gente não se atualiza, acha que o filósofo está com o pé sempre ali no passado, que ele não tem essa capacidade de questionar os fatos e as realidades que hoje nós nos submetemos. Então, é importante conhecer a filosofia para que nós possamos fazer uma linha de tempo, saber que realmente existiram grandes pensadores, grandes filósofos, e que hoje essas teorias, esses ditos e feitos deles, até hoje eles ressoam na nossa sociedade, nos nossos conceitos, com base nas nossas leis. Filosofia é base para toda disciplina, para toda matéria, para tudo que se estuda. Não podemos deixar, certo, de falar, de incluir a filosofia em tudo que a gente faz. A filosofia é um campo do conhecimento que vai estudar a existência humana e o saber justamente por meio da análise racional. É um termo do grego antigo, certo? Que significa amor ao conhecimento. Ou seja, o filósofo ele ama o conhecimento, ele é amigo do conhecimento. Os principais temas abordados pela filosofia são a existência e a mente humana, o saber, a verdade, os valores morais, a linguagem e outros termos, mas esses são os principais. O filósofo ele é considerado como um sábio, sendo aquele que reflete sobre essas questões e busca o conhecimento através, justamente, da sabedoria. Dependendo do conhecimento envolvido, a filosofia possui uma gama de correntes e pensamentos. Como exemplos, temos a filosofia cristã, a filosofia política, a ontologia, a cosmologia, a ética, a metafísica. Enfim, a filosofia ela tem um leque de opções de estudo. E nós é quem escolhemos qual área nos identificamos. E em outro vídeo, com certeza, eu vou falar, certo? Quais são as principais áreas da filosofia e qual a melhor para se estudar. Então você agora está se questionando, para que serve a filosofia, não é? Qual a utilidade? Ela serve para quê, né, na minha vida? Então, a filosofia ela se utiliza, certo? Da razão e da lógica. Ela busca compreender o pensamento humano e os conhecimentos desenvolvidos pelas sociedades. A filosofia ela foi essencial para o surgimento de uma atitude crítica sobre o mundo e os homens. Então, ela instiga, não é, o pensamento, ela instiga a crítica, ela instiga você a questionar aquilo que está errado. Né? O que é que te incomoda? Então, essa é a atitude filosófica. Ela tem que fazer parte da vida, certo, de todos os seres humanos que questionam sobre sua existência e também sobre o mundo e o universo. Se não existisse a filosofia para questionarmos tantas e tantas coisas, tantas e tantas dúvidas, tantas e tantas inquietações, provavelmente a gente não teria descoberto, não teria acesso a tanto conhecimento,
não teríamos acesso a tanta evolução nos nossos estudos, na medicina, na física, na astronomia, tudo isso. A filosofia está lá na base, certo? Ela é muito importante para que nós possamos justamente questionar aquilo que nos incomoda. A dúvida que deve estar aí na sua cabeça nesse momento é como se originou a filosofia, não é? Fica sempre aquele questionamento: onde ela nasceu, como ela se iniciou. Então a filosofia ela tem início na antiguidade, quando surgem as cidades e estados na Grécia antiga. Além disso, o pensamento, a existência humana e os problemas do mundo eram explicados de maneira mítica, ou seja, havia sempre uma alegoria, como surgiu o mundo, como foi que surgiram as pessoas, as plantas, os animais. Havia sempre um mito em cima disso, alguma divindade que tinha criado de uma forma bem alegórica, bem bonita, não é? Então as coisas surgiam de forma sempre bem poética. E a filosofia ela vem de forma racional e lógica buscar, através dos questionamentos, explicar como tudo surgiu. Então, as explicações eram sempre baseadas na religião, na mitologia, na história de deuses e até mesmo em fenômenos da natureza. Assim, com o surgimento da polis, que é a cidade grega, os filósofos, que na época eram considerados enviados dos deuses, começaram a investigar e sistematizar o pensamento humano. Então, existe, começa justamente a ser sistematizado o pensamento para que se investigue, se questione se aquilo de fato aconteceu ou não. Com isso, vão surgindo justamente esses questionamentos que eu falei, até que nesse momento, que eles iniciam essa investigação, não existia uma explicação racional. Então, o pensamento mítico foi dando lugar a um pensamento racional e crítico. Daí, surge a filosofia, tentando explicar esses fenômenos que antigamente eram dados como fenômenos míticos que explicavam o surgimento do mundo, das pessoas e de qualquer dúvida que surgisse, sempre haveria, através da religião, uma base de explicação, certo? Quando alguém era muito forte, era muito destemido, era bravo, então eles diziam que o Deus fulano, cicrano descia à terra e tinha um caso, uma paixão com uma humana e daí nascia um semideus. Então é por isso que ele era portador de tamanha força, de tamanha atitude, porque ele tinha metade de divindade e metade de humanidade. E depois foi se explicando de forma racional e lógica que não era sempre assim que as coisas aconteciam. Então, esse é o resumo do nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês gostem. Deixem aí o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe com os amigos, convida mais gente para assistir, que assim eu posso fazer mais material interessante para vocês, explicando como surge e para vocês pegarem esses resumos também e estudarem. Tá bom, galera? Valeu!